Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Mais uma vez aqui na aula de Google Planilhas ou Google Sheets, conforme você preferir. E hoje nós vamos falar sobre a função se. Eu coloquei esse 1 aqui porque é a primeira parte dessa função se. Nós vamos aprender mais o básico dela e depois nós podemos usar outras formas. Mas vamos começar do mais tranquilo. Vou transicionar a tela para uma planilha e vocês vão ver que eu tenho aqui algumas informações. Veja, nessa planilha que eu coloquei aqui para vocês, nós temos a nota de nós temos 4 notas de vários alunos. Temos aqui, ó, 7 alunos e para cada aluno nós temos uma nota. Uma, duas, três, quatro. Veja, o Abelardo tem uma nota, duas, três, quatro. E aqui ao final nós temos a média dessas notas aqui, ó. Para essa média eu usei a função média, igual nós aprendemos na última aula, ok? Então, eu tenho a média dessas 4 notas aqui. Veja, e eu tenho um campo situação. O que eu quero com esse campo situação? Eu quero que apareça aqui para mim, sem eu ter que ficar digitando toda hora, se a nota desse aluno for maior que 6, apareça aprovada. Se a nota desse aluno for menor que 6, apareça reprovada. Ok? E para eu fazer isso, eu posso usar a função se. Basta apenas eu escrever de forma correta que ela vai fazer aparecer aqui, ó. Se essa média for maior que 6, aprovado. Se essa média for menor que 6, reprovado. Então, vamos aprender como usar a função se? Veja, vou colocar aqui agora uma forma de nós tentarmos aprender. Veja só. A função se, como o próprio nome já diz, função, ela começa com o igual. Lembrando aqui que toda fórmula ou função começa com o sinal de igual. E ela se escreve assim mesmo, tá, gente? Igual se, bem pequenininho. Aí, gente, ó, nós vamos abrir o parênteses e nós temos aqui 3 campos para serem preenchidos, ó. Essa função exige que 3 campos sejam preenchidos: o campo da condição, o campo da resposta verdadeira e o campo da resposta falsa. Olha, gente, o campo mais importante aqui é o campo da condição, porque se nós não tivermos uma condição para ser estabelecida, não adianta usar o se. Lembrando que o se aqui é de condicional. Então, se tal coisa acontece, vai para um lugar. Se não, vai para outro lugar. Olha só, é nessa condição que nós estabelecemos aqui que eu posso ir para a resposta verdadeira ou resposta falsa. Ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó. 10 é maior que 5. Isso aqui, gente, é uma condição, ó. Nessa condição eu coloco. O número 10 é maior que o número 5? Resposta sim ou não. É verdadeiro. Se eu coloco essa expressão aqui em cima no campo de condição, essa condição é verdadeira. Logo, se for verdadeira, eu vou ser jogado aqui, ó, para a resposta verdadeira. Agora, olha só. E o que acontece com a resposta falsa? Nada. Se a condição for estabelecida, ou seja, se a condição for verdadeira, ele só joga para a resposta verdadeira. Agora, por exemplo, se eu pego uma condição que o resultado é falso, 2 é ímpar? Resposta falsa. 2 é par. Então, se eu pegar isso aqui, ó, 2 é ímpar, e colocar aqui na condição, ele vai me jogar para a resposta falsa, ó. Se eu coloco aqui 2 é ímpar, ele vai me jogar para a resposta falsa. Veja mais uma aqui, ó. O quadrado tem apenas 2 lados. Se eu colocar essa condição, azul aqui, ó, no local de condição, ele vai me jogar para verdadeiro ou falso? Falso, porque o quadrado não tem apenas 2 lados. O quadrado tem 4 lados, tá? Então, ele vai jogar para a resposta falsa. Tá, professor, mas eu quero aprender como mexer, eu quero aprender como usar essa função. Ótimo. A gente sabendo como é que funciona, nós podemos ir para o nosso exemplo lá. Entenda uma coisa, gente, só para facilitar o entendimento. Nessa função se, eu falei para vocês que tem 3 campos a serem preenchidos. Nós damos o nome desses campos de argumento. Então, a função se possui o primeiro argumento, que é a condição, o segundo argumento, que é a resposta verdadeira, e o terceiro argumento, que é a resposta falsa. Não esqueçam desse nome, porque é muito importante nós sabermos
porque algumas funções elas usam 2, 3 ou até 4 argumentos, tá? Então vamos passar lá para o nosso navegador aqui. Veja, eu aprendi então que a função se ela começa com o sinal de igualdade. Tá vendo? Então eu vou começar assim, ó, igual se, abre parênteses. Como é que eu estabeleço a condição agora? Porque eu vi que no exemplo que eu coloquei aqui, ó, tem que ter uma condição. Então vamos lá para a nossa condição. Se, ó, se essa nota, ou seja, se F2 está representando a média de quem? Do Abelardo. Então estou dizendo para o planilhas assim, ó, se a média do Abelardo for maior que 6, ó, estabeleci uma condição. Estão vendo? Se essa média aqui, ó, for maior que 6, aí sim eu vou para a resposta verdadeira. O que eu digo na resposta verdadeira? Eu vou colocar aqui aprovado. Ó, vou colocar o outro argumento aqui, se não, vou colocar a resposta falsa aqui agora, reprovado. Veja, gente, eu digitei algumas coisas e talvez vocês podem ficar na dúvida, mas veja. Aqui foi o primeiro campo, condição. Aqui foi o segundo campo, resposta verdadeira. E aqui foi o terceiro campo, resposta falsa. Vocês estão vendo esse ponto e vírgula aqui? Nesse caso, gente, o ponto e vírgula é usado como separador para os três argumentos. Ó. Lembra que na fórmula, na função se que eu coloquei aqui, ó, existe a primeira parte, que é o primeiro argumento, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é usado como separador dos argumentos. Então, eu tenho o primeiro argumento, que é a condição, segundo argumento, a resposta verdadeira, terceiro argumento, resposta falsa. Então, quando eu coloco esse ponto e vírgula, é para separar estes argumentos, tá? A função se tem três argumentos, então, 1, 2, 3 aqui. Pronto. Agora vocês perceberam também que eu coloquei aprovado entre aspas? Olha, entenda uma coisa. Quando nós usarmos a função se e usarmos algum texto ou letra, nós temos que obrigatoriamente colocar esse texto ou letra entre aspas, porque assim o Planilhas entende como texto. Se eu colocar sem aspas, ele vai dar um erro. Ó, eu estabeleci minha condição perguntando aqui para o Excel ou para o Planilhas se a média é maior que 6, depois eu escrevi a resposta verdadeira e a resposta falsa. Vamos ver se essa condição aqui é estabelecida? Ó, vou apertar Enter e ele me colocou como reprovado. Por que, professor, que apareceu reprovado? Veja só, a condição foi essa. Ó. 5 é maior que 6 e ele me responde o quê? Não, 5 não é maior que 6. 5 é menor que 6, ou seja, a condição aqui não foi estabelecida. Gente, foca apenas aqui, ó. 5 é maior que 6? Não. Falso. Então eu vou jogar para a resposta falsa aqui. Quer ver? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. O de baixo. Igual se, abre parênteses, vou colocar a condição. Se a média do BL é maior que 6, veja, eu estou estabelecendo outra condição. Média do BL é maior que 6, ou seja, 6,1 é maior que 6, então a função com certeza está estabelecida. Aí o que eu faço aqui? Vou escrever as duas respostas. Ó. Aprovado, segunda resposta, a resposta falsa, reprovado. Veja, 6,19 é maior que 6? Ao meu ver, sim. Então ele vai jogar para aprovado. 6,19 é apenas maior que 6, ou seja, é apenas essa condição que está sendo estabelecida? É. Vamos ver o resultado? Aprovado. Muito bem. Entenda uma coisa, gente. Ó, eu vou colocar aqui novamente naquele desenho para vocês entenderem. Veja, se essa condição aqui ó, for estabelecida, maravilha, está indo para a resposta verdadeira. Agora, tudo o que não for estabelecido aqui, necessariamente vai ser jogado no falso. Tá? Olha, se a condição não for estabelecida, ela vai automaticamente para o falso. Se a condição for estabelecida, ela vai para o verdadeiro. E nesse caso aqui, ó, a condição 6,19 é maior que 6. Então, isso é verdadeiro. Se é verdadeiro, vem para a primeira resposta.
Eu estou sendo bastante repetitivo para que a gente possa firmar esses conceitos, tá? Resposta verdadeira e resposta falsa. E eu vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Igual se, que é o nome da função, abre parênteses. 6.19, perdão, 6.97. 6.97 é maior que 6. E aí? Está pensando que é? É ou não é? Eu vou colocar aprovado como resposta verdadeira e a resposta falsa, reprovado. 6.97 é maior que 6. Logo, a resposta é aprovado. Muito bem. Então, gente, esta é a função se usando o caso mais simples, tá? Nós também podemos usar a função se com números, sem ter que ficar colocando ó, algo entre aspas. Veja comigo. Se, ao invés de aprovado ou reprovado, eu colocar 1 e 0, olha só, igual se, abre parênteses, 5.71 é maior que 6? E aí? A condição é verdadeira ou falsa? Se for verdadeira, eu vou colocar 1. Se for falsa, eu vou colocar 0. Fecha aqui parênteses. Condição, resposta verdadeira, resposta falsa. O que será que vai dar aqui? 0. 0 por quê? 5,71 não é maior que 6. É falso. Leia sempre assim, tá, gente? Ó, essa condição é estabelecida ou não estabelecida. Tudo bem? Já que 5,71 não foi estabelecida, ele joga para a resposta falsa aqui. Vamos fazer mais um. Igual se, abre parênteses, 3,10 na afirmativa. É maior que 6. Resposta verdadeira vai ser 1. Resposta falsa vai ser 0. Vamos ver o resultado. 3,10 não é maior que 6. Ó, mais um aqui. Vamos finalizar essa tabela. Igual se, abre parênteses, 5,69 é maior que 6. E aí? Se for verdadeiro, vai digitar 1. Se for falso, 0. Vamos ver o que ele responde. 0. E para finalizar, igual se 6,43 é maior que 6. Se for verdade, resposta número 1. Se for falso, resposta 0. Está aí. A função se, ela tem este meio de fazer essa verificação. Lembre-se que, para esta função se que nós estamos aprendendo, nós temos apenas 3 argumentos, ou seja, uma condição e 2 respostas. Somente 2 respostas. Tem como colocar 3 respostas? Tem, mas aí nós temos que usar um outro artifício. Nesse momento, com essa função que nós aprendemos aqui agora, ela tem apenas 2 respostas, uma verdadeira e uma falsa. Ok? Então, nos vemos na próxima aula para falarmos mais um pouquinho da função se. Obrigado!